Olá, estamos aqui no Temperos de Cinema, nessa série especial, a gente chama de Temperos de Cinema Itinerante, porque a gente sai do estúdio e vai dar uma volta. E a gente está aqui na Casa Santa Ângela. Aqui é um espaço acolhedor, tem cara de aquele papo que a gente tem depois que a gente assiste um filme e quer comentar. Então é isso que a gente está trazendo para cá. Nós estamos aqui no decorado da Santa Ângela, que é o Vigore. Vigore é uma palavra em italiano que quer dizer, ela lembra energia, vitalidade, resiliência, resistência. E foi baseado nesse conceito que a gente escolheu os filmes que nós vamos comentar nessa série. Como você já sabe, o Temperos de Cinema mistura cinema, gastronomia e boa conversa. E num espaço assim com cara de casa, fica mais gostoso ainda, né? E hoje nós vamos comentar o filme A Vida é Bela. E para comentar esse filme comigo, eu tenho aqui os meus convidados especiais. Eu tenho a Natália Bocaneira, que já faz parte do Temperos de Cinema. Tem a Laura Buoro, que também é jornalista, faz conteúdos de gastronomia, também já faz parte do Temperos de Cinema. E a gente tem hoje o nosso convidado para comentar esse filme com a gente, que é o advogado Leandro Nalini e que também é um apaixonado por cinema, né, Leandro? Principalmente cinema italiano. Sejam muito bem-vindos ao Temperos de Cinema. É um prazer receber vocês aqui na Casa Santa Ângela. O filme A Vida é Bela, muita gente já deve ter assistido. É uma comédia dramática com a direção do Roberto Benigni. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o judeu Guido e o filho Josué são levados para um campo de concentração. Ele é separado da esposa, o menino separado da mãe. E aí o Guido vai usar toda a sua imaginação para convencer o menino de que aquilo é uma brincadeira, é um passeio diferente, né? Tentando tirar o terror e a violência da guerra. Esse é um filme que ganhou o Oscar, ele é muito conhecido, né? Ele tem aquela característica bem forte daquela comédia dramática. Então, eu quero ver aqui, começar sempre como eu começo pela Natália, né? Natália, esse filme consegue tratar uma tragédia com uma ternura e até humor. Como você enxerga esse equilíbrio no filme? Você acha que houve esse equilíbrio? É justamente isso, né? Eu acho que, na verdade, não há esse equilíbrio. O Benigni, ele vai trazer ali uma tragédia gigantesca da humanidade, né? E vai tentar imprimir humor, ele vai tentar contextualizar um romance e uma história dramática dentro do contexto de Holocausto, que é um contexto real de atrocidade e que é condenado no mundo inteiro. Quando ele imprime esse humor, eu acho que ele perde o equilíbrio, eu acho que ele perde a mão no lado humorístico, assim, porque quando você suaviza, você traz o humor para contextualizar um acontecimento tão grave, você tende a suavizar, você tende talvez a tornar aquele acontecimento mais digerível, mais leve. E eu acho que é isso que acontece. Perder talvez a importância que aquele acontecimento trouxe. Eu acho que ele acaba por fazer isso, assim, por mais que, logicamente, é um filme muito gentil com a criança, ele traz o ponto de vista infantil, né? Ele tenta, é muito bacana essa ideia do pai que quer proteger o filho desse horror todo. Mas a gente está falando de um horror que matou 6 milhões de pessoas. Então, quando você individualiza a jornada, você foca ali só nesse núcleo familiar, do romance, ali, da relação familiar, esquecendo um pouco do drama coletivo, da tragédia coletiva, eu acho que é um pouco grave, assim. É quase um desrespeito, né? Exatamente. Com certeza, existe um posicionamento de pessoas que se ofendem com o filme por conta disso. Mas a gente não nega que ele é um filme que emociona, ele traz esse pacote todo que vai fazer provavelmente você chorar, você sentir muitas coisas ali, mas eu acho que ele romantiza muita coisa, assim. Leandro, como descendente de italianos, de que forma esse filme marcou? Como você vê isso?
Então, tem uma palavra em italiano que é radice. Radice é raízes. Não é? Daí, o que significa raízes nesse contexto? Não é? É essa questão de retornar ao passado, aos seus antepassados, ao que aconteceu na sua história pessoal. Né? Nesse sentido, a minha família passou por momentos difíceis também, como tantas outras, e por passar momentos difíceis, eles tiveram que buscar uma nova vida em outro lugar. Né? De certa forma, esse filme lida com essa questão de dificuldade, de como lidar com essa dificuldade. Então, eu me vejo ali. Né? É lógico, tem a paisagem, tem todo o contexto da Toscana, né? Que a gente ama, gosta muito do país. Né? E dizer o seguinte, que o próprio diretor, que é o ator do filme, que é o Roberto Benigni, ele se recorreu aos seus antepassados, ou seja, o filme é inspirado na história do pai dele, né? Um judeu italiano que foi para o campo de concentração. Então, existe muito disso no filme. Né? Nesse sentido, me permite discordar um pouquinho da questão. Eu acho que é uma linha muito tênue aí, né? Da comédia com o drama. Né? Se a gente observar, o filme tem duas partes. Eu ia falar que eu enxergo como dois. Ele fez uma introdução, né? Com mensagens sutis. Eu não sei se vocês veem. Como é que o filme começa? O filme começa ele descendo uma ladeira. É isso. Super teatral. Mas com um movimento lá defendendo o fascismo e ele pede para se afastar com aquele movimento, não é? Então, durante o filme você vê uma série de mensagens que ele tentou introduzir, né? Para depois fazer a conexão com... E eu acho que o que faz a conexão e não deixa muito tosca, vamos dizer assim, a situação, eu acho que é a trilha sonora. Eu acho que a alma do filme, 50% desse filme, para mim, na minha opinião, é a trilha sonora. Se você assistiu uma vez o filme e depois você só ouve a trilha sonora, você também lembra das cenas e se emociona, né? Então isso é o cinema italiano. E você, então, essa visão de que pode parecer, às vezes, que está minimizando o problema da guerra, você não vê dessa forma? Pelo contrário, eu acho que ele tentou passar a mensagem séria, assim, do que aconteceu, da gravidade do momento, de forma mais sutil, suave, num roteiro criado por ele, né? Eu acredito que, se você assistir mais de uma vez, talvez você entenda essas pequenas conexões. Por exemplo, tem uma hora que ele entra numa loja, ele conversa com o proprietário da loja, é o início do fascismo ali que ele retrata. O patrão diz o seguinte: olha, nós estamos vivendo momentos difíceis, não é? E repreende ele, e tem dois meninos sentados atrás, não sei se são filhos dele ou não. Quais são os nomes das crianças? Um é Adolfo e outro é Benito. Adolf Hitler e Benito Mussolini, né? Então ele introduz pequenas detalhes. Que a hora que você for entendendo todo o contexto, você vê que não ficou tão fora na minha modesta opinião. Laura, quando a gente trata assim de filme que tem baseado num fato real, num contexto histórico, eu gosto de ouvir o seu olhar de jornalista, assim, né? Como é que você viu essa obra? Eu vejo dois lados. Um, pensando nessa questão das raízes, né? Eu vejo muito, a minha família também veio da Itália, por um contexto difícil, acho que ninguém veio muito feliz, né? E eu sinto que nem o meu avô, ele sempre quis poupar muito a minha mãe, né? Óbvio que eu não tô querendo comparar nenhuma situação, mas esse poupar, então eu acho que o filme teria tudo para ser muito lindo nesse sentido, né? Desse pai querer proteger esse filho do horror de uma tragédia. Então, eu acho que existe esse lado. Acho que é um filme de 97, né? Eu também acho que de 97 a 2025, a gente mudou muito esse olhar. Hoje a gente se permite a ter um olhar mais crítico e um olhar onde a gente não passa mais pano para as coisas, né? Então eu acho que se essa conversa talvez fosse ali nos anos 2000, a gente não teria sentido essa falta de tato
pro assunto Holocausto. Hoje, então, eu acho que também tem essa questão, que se fosse um filme atual, talvez também teria sido retratado de uma outra maneira, né? Porque hoje a gente tem mais essa liberdade, essa visão, e eu acho que a gente saiu um pouco dessa bolha, a gente pode ter essa visão mais crítica de hoje falar, olha, eu acho que chega a ser não tem como tratar como comédia esse assunto. Eu acho que esse é o ponto que hoje a gente consegue enxergar. Então, assim, talvez eu ache um filme meio impróprio para hoje em dia, hoje com todo o senso crítico que a gente tem, ainda bem, né, que a gente evoluiu. Tem gente que chama de mimimi, mas eu também acho que é muito importante a gente ter essa evolução e poder olhar com respeito. Mas eu acho muito bonito essa coisa dele tentar manter a infância, né? Tentar manter uma vida... A inocência. A inocência, né? Você manter essa raiz. Talvez eu tenha esse olhar por vir de uma família que veio de um país onde tiveram muitas dificuldades e também sempre tentou manter ali aquela coisa unida o mais possível, né? Então... Interessante. E o mais curioso é que a gente teve um filme mais recente que trouxe a mesma abordagem, que é o Jojo Rabbit. Isso. Que traz ali o personagem do Taika Waititi, que é o próprio Hitler, cômico, muito imbecil, né? E isso é um tanto perigoso, assim, porque querendo ou não, você torna essa pessoa palatável, né? Você humaniza, Exato. né? Você humaniza. Por mais que você esteja ridicularizando, porque ele está... É muito perigoso para validar discursos, enfim, para fazer discursos ressurgirem, né? Então é um cuidado que realmente o humor não é o melhor meio, né? Não cabe para essa temática. Assim. Eu sou muito mais nessa questão de querer recontar a história. Eu sou muito mais o Tarantino num filme como Bastardos Inglórios, por exemplo, né, que é uma ficção, né, ele cria uma nova história, né, mas de uma forma que não cria ele reforça o que já tem. Com a sua acidez particular. Isso que eu ia falar, ele tem uma comédia ácida, né? Não é uma comédia para você dar risada do tema. Não é doce como é a vida. Mas é gostoso de assistir. Exatamente. Né? Sim. Como que você vê o Roberto Benigni como diretor? O Benigni, ele é super clássico, né? Ele é um diretor que não vai inventar muito na direção, né? Ele não vai querer, vou dizer assim, se mostrar através da câmera, né? Então vai ser aquela coisa clássica, planos clássicos. A intenção dele, pelo menos na Vida é Bela, é construir essa atmosfera dramática para emocionar. E é isso que ele faz, assim. Então... ele constrói como se fosse uma fábula na primeira parte do filme, para depois mudar o tom, né, e dar uma acinzentada ali no campo de concentração, mas é sempre nesse tom de fábula. Eu acho que ele pesa bastante no drama, né, ele é um diretor que gosta do drama, e ele vai imprimir a comédia física, né, você percebe que ele tem inspirações em Chaplin muito, muito claras, né, pela atuação dele, pela forma como ele leva as coisas. Ele é um ator, e isso faz parte também da condução dele mesmo como diretor, que gesticula, que usa o próprio corpo, né? É uma comédia física. Então ele é esse diretor que vai trazer essas inspirações teatrais. Ele é italiano. Ele é italiano. Ele tem que se expressar pelo corpo. Leandro, que eu sei que você gosta do cinema italiano, né? De um modo geral, como que você vê a contribuição do cinema italiano para o cinema mundial? A sua opinião. Tá bom, acho que é redundante falar da importância do cinema italiano, né? Mas vamos falar o seguinte, por exemplo, por que o cinema é considerado a sétima arte? Porque um crítico italiano que fez um manifesto e disse, olha, o cinema engloba 6 outras artes. Dança, arquitetura, pintura, etc. Né? Música. Fotografia, né? Então digamos que o cinema italiano, na época do regime do fascismo, tem sempre o lado bom e o ruim. O lado bom foi que, nessa época, o cinema cresceu muito na Itália. Por quê? Porque o Benito, na época, em 33, ele criou o Festival de... 32, o Festival de Cinema de Veneza.
Em 37, ele construiu os estúdios da Cinecittà em Roma, que é a Hollywood romana. Para quê? Para estimular filmes para fazer propaganda do governo. Exatamente. Então, nesse período, o cinema cresceu muito e fez com que ícones do cinema italiano se despontassem, né? Atores, diretores. Isso influenciou o mundo todo e ele influencia, né? Qualquer lugar do mundo, né? E são muitos os contextos de mundo que você tem incentivos de governo para cinema para fazer propaganda de governo. Isso em vários pontos da Europa. Isso. E sempre nos momentos mais difíceis a criatividade também aflora. Sim. Né? Sem realismo italiano pós-guerra, Isso, né? Um desdobramento. Terminada a guerra, teve uma outra lei federal que diz o seguinte: não se pode mais fazer filme italiano falando mal da Itália. E nessa época, aquele filme Ladrões de Bicicleta foi censurado. É verdade, foi mesmo. Né? Então, eles tiveram que lidar com muita adversidade. E eu acho que isso aflorou a criatividade. Né? E eu acho que o filme que estamos falando tem muito de Cine Paradiso. Eu não sei se, pelo meu pouco conhecimento, mas eu sinto, sabe assim... Porque talvez a criança como fio condutor, né? A visão da criança. Eu acho, né? Então eu acho que o Benigni se inspirou muito nessa questão envolvendo a música. Para mim, o que mais me marcou no filme é a música, sem dúvida, né? São composições belíssimas, né? E eu acho que tem tudo a ver essa questão. Aliás, a contribuição do italiano para o cinema mundial, né? A gente vai falar aí de Ennio Morricone, né? Não tem como você falar de trilha sonora sem falar dele, né? Então, realmente, né? É uma contribuição bem forte. A gente está numa cidade de colônia italiana, né? E eu tenho lá o Movie com Arte, que é aquele projeto E é incrível, toda vez que eu trago filme italiano, o público dobra, no mínimo dobra. Né? Isso é muito interessante. As né? raízes mesmo. Assim. É verdade. Laura, a gastronomia, a meu ver, aparece meio de maneira simbólica no filme. Porque tem aquele contraste dos jantares dos oficiais, os banquetes e a escassez dos campos, né? Você sentiu isso também? Como você viu isso? Eu senti isso e eu gosto muito de falar de gastronomia italiana, né? Por ser a minha base familiar, ser a minha raiz. E eu acho que eu pensei muito em falar numa focaccia italiana, que é um pão, né? Pensei por vários pontos. É um alimento que vai estar na mesa do banquete e vai estar na mesa, né, do mais humilde, sempre na Itália. A Itália, como vários países da Europa, diferente do Brasil, é um país que utiliza tudo até o fim, né? Não tem esse desperdício de alimento que nem a gente tem, então o pão, quase mofando, ele vai para uma sopa, né? Ele vai ser recriado, reinventado. Eu acho que a gente precisava aprender um pouco com o europeu em relação a isso, né? Que seja um reflexo da própria guerra, né? Que seja um reflexo, exatamente. O japonês também é assim. Exatamente. É porque nós nunca passamos por essa escassez da guerra, né? Outra coisa da focaccia, né? O pão, eu escolhi a focaccia, que é um tipo de pão, mas o pão na Itália, né? Muito reflete essa Itália calorosa, familiar, né? O compartilhar, você sempre estar à mesa. Então, pelo menos um pãozinho ali com azeite vai ter pra gente. A Itália se resume a uma mesa, né? É uma boa comida, se resume no sentido de essa reunião, essa troca. E a focaccia, ela também, apesar de ser um pão rústico e simples de ser feito, com poucos ingredientes, ela precisa de resiliência, porque ela vai precisar descansar ali por umas 15, 16 horas. Que interessante. Então foi que a gente vê muito, né, nessa situação do filme, né, essa resiliência de passar por todas as circunstâncias ali que não foram escolhas, né, foram circunstâncias da vida. Eu acho que vale a pena dizer, só desculpa interromper, que o filme se passa em Arezzo, Sim. É a região da Toscana, Sim. né? E por que foi escolhido? Porque é a província de origem do diretor Benigni, né? E é uma cidade que não faz parte, a cidade de Arezzo não faz parte do circuito turístico.
Ninguém fala que vai para Roma, Veneza e tal, e ali... Firenze e não. Arezzo, Vai para Siena, que é perto. Então não é uma cidade turística. Então ali permaneceu sempre uma cultura local de gastronomia e de ingredientes locais. Eles comem muito javali ali. Legal. Olha, que interessante. Sim. É. E a focaccia que você escolheu, você vai deixar a receita então pra gente. Vou deixar a receita, uma receita minha, eu faço ela há muitos anos. E é uma receita perfeita para você receber alguém em casa. Às vezes até fazer um sanduíche com ela. Olha, Vou deixar a receita. lembrando que você que está acompanhando o programa não precisa se preocupar de anotar nada, porque a Laura vai deixar a receita lá e vai estar no blog do Temperos, vai estar no Portal JJ, em todas as redes, tá? E a parte mais gostosa agora que a gente está aqui em casa é que a gente vai degustar essa focaccia, não vai, Laura? Programa maravilhoso. Especialmente para vocês. Sério mesmo? Sério mesmo. Eu não contei ele. Não é cenográfico, então. Não é cenográfico. Olha aí, a Laura já veio preparada. Nossa, que delícia! Agora a gente vai degustar uma focaccia. Eu nem sei se é focaccia. 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 Fiz uma versão simples, só com sal grosso e alecrim, mas a gente pode brincar com 1000 recheios, né, por cima, antes de colocar no forno. Ela sempre vai ter esses furos na massa, né, e essas marcas em cima são feitas com os dedos, porque antes a gente colocar para Você assar... lavou as mãos? Sempre. E você que está ouvindo a gente na rádio ou no podcast, entra lá no nosso canal do YouTube para ver essa focaccia, gente. Que delícia. Tá linda. Ai, Tá que muito gostosa. linda. Olha o guardanapinho, se você quiser. Faltou um vinho, Fátima. É Faltou verdade, um vinho. Leandro. Você sabe que a minha preferida é essa, com sal grosso e alecrim Simples. só. Simples. Tá gostosa. Tá boa? Deliciosa. Muito bom. Não é? Quanto tempo para massa descansar? No total, ela fermentou 18 horas. Mais 40 minutinhos de forno. Mas assim, não é difícil, só tem que ter essa... Você não suja nem as mãos, só depois para fazer os furos na massa. Ela é muito simples, só precisa do tempo, da resiliência e paciência. E ter fé, né? Que ela cresça. O pão é tão básico Uhum. e tão gostoso. E eu gosto dele ser esse pão rústico e imperfeito. E é como você falou, né? O pão é um alimento que tem um significado, né? É diferente, né? Eu acho. O pão parece que ele agrega, uma coisa assim, né? Eu acho que ele tem esse poder. Bom, você que está assistindo a gente está vendo como está gostoso esse programa agora, com cara de casa mesmo, aqui na Casa Santa Ângela, no Vigore, que é uma palavra italiana que quer dizer força, energia, né? Então tudo isso aqui com esse pão aqui, com essa focaccia, ficou mais gostoso e mais evidente. Eu quero agradecer a presença aqui dos meus convidados, que sempre torna esse programa mais rico. Muito obrigada, Leandro, sabe? De estar aqui com a gente. Obrigada, Laura, novamente, de estar aqui e trazer essas coisas deliciosas para a gente degustar. Eu que agradeço, uma delícia estar aqui com vocês. E obrigada, Natália, também, que traz aí a sua contribuição técnica do cinema para nós. Eu que agradeço sempre, Fátima. Agora aquele momento que a gente vai embalar para a viagem. Infelizmente não dá para a gente mandar focaccia para você, né? Mas hoje a gente está aqui no Vigore, na Casa Santa Ângela. A gente comentou o filme A Vida é Bela. E a Laura trouxe essa receita que ela vai deixar lá no blog e trouxe para a gente degustar uma focaccia. Falei certo, Leandro? Falou. Falei certo, focaccia. Perfeitamente. Então tá bom. Você, então, lembrando para você se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, toda a programação dessa série vai estar no Portal JJ, no blog do Temperos e nas redes sociais da Santa Ângela. E na próxima semana, mais um Temperos de Cinema para você.
Agora, os meus convidados vão deixar as redes sociais dele para você acompanhar o trabalho deles. Leandro, por favor, deixa a sua rede social para nós. É @Leandro Nalini e também tem @Casa Nalini, que é a casa da família que nós estamos em processo de restauração. Logo teremos novidades. Aquela casa linda, maravilhosa. É a única casa italiana ainda de pé em Jundiaí. Olha, que legal. Construída em 1889. Nossa, legal. que bonito. Laura, por favor, a sua rede social. No Instagram e no TikTok, Laura Buoro, sempre tem receitas e muito da minha vida por lá. Ah, que bom. Natália. É Natália Bocaneira no Instagram, no Twitter, antigo Twitter, agora X, e no Blue Sky. Então, até a próxima semana com mais um Temperos de Cinema. A Santa Ângela abre as portas de um novo capítulo. Nós também sonhamos com um novo lar e ele chegou. Casa Santa Ângela. E por que casa? Para que as pessoas se sintam em casa. E é isso que a gente quer, a partir de agora, trazer essa proposta de transparência. Vocês estão vendo os vidros ali, as equipes nossas de administrativo, trazendo efetivamente essa aproximação com todo mundo que pisar aqui. A gente quer que aqui seja um espaço em que nós compartilhemos alegrias. Representa um marco para a gente, né? A gente estava num espaço que era um espaço legal, um espaço que a gente tentava proporcionar ao cliente um ambiente agradável, mas era um espaço que, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi adaptando ele, né? Aqui não, aqui é um projeto pensado para pensar nos nossos colaboradores, nos nossos parceiros, nos nossos clientes principalmente. Eu estou bem feliz, eu acho que a gente tem uma oportunidade de melhorar cada vez mais, né? E isso eu acho que representa um pouco disso. É um sentimento aqui de casa nova, né? A gente merecia uma casa nova. Eu estava comentando agora com o pessoal que tem pessoas que compram e voltam para ver o decorado, traz a mãe do interior, né? Ou traz algum amigo e fala, olha, vamos lá ver o que eu comprei. Ou quer uma sugestão de decoração. Então essa experiência, essa conexão, essa fluência é o que traz para a gente esse relacionamento com que as pessoas se sintam bem fazendo um negócio sério. O negócio é sério. Comprar um imóvel é um negócio sério e importante de ser pensado e programado. Mas já tem essa seriedade no negócio. Então, com isso a gente traz a leveza. E a nossa casa hoje, ela está aqui para receber de forma leve, acolhedora, com conexão, todos que quiserem vir para cá. Que delícia viver esse momento, que seja apenas o começo de muitas histórias que serão construídas por aqui. Casa Santa Ângela, de portas abertas para você.